Você sabia que várias são as formas para que você conquiste a sua nacionalidade portuguesa? Obtenha a sua cidadania europeia? Sim, várias são as possibilidades. Nesse vídeo eu vou te mostrar as formas, os requisitos, alguns documentos que são necessários para que você realize o seu sonho. Várias são as possibilidades para que você se torne um cidadão português. Entretanto, a possibilidade mais comum, mais tradicional, é por descendência, ou seja, de avô para neto, de pai para filho, é o mais comum. O que você precisa, os documentos que você precisa de imediato para entrar com o pedido seria o assento de nascimento do português ou a certidão de batismo. Você precisa do documento do português, além disso, dos seus documentos pessoais, por exemplo, como o documento de identificação, o seu documento de assento, certidão de nascimento, devidamente apostilada, atualizada. E aí você precisa preencher o requerimento e poderá dar entrada. Tem a taxa, naturalmente tem a taxa. Você poderá dar entrada no requerimento tanto no Consulado Geral de Portugal, próximo da sua residência, ou diretamente na Conservatória de Registro Civil em Portugal. Pelo consulado, a demora é bastante grande, até pela quantidade, os documentos precisam vir para Portugal e depois voltam, é bastante demorado. Também por essa razão que os nossos clientes acabam por contratar os nossos serviços para que possamos fazer tudo diretamente por Portugal, e seja muito mais célere, não é? Então, essa é a maneira mais tradicional por descendência. Entretanto, se você é um cidadão português e adotou uma criança em outro país, Angola, Moçambique ou mesmo no Brasil, é claro que o seu filho tem direito à nacionalidade portuguesa, embora ele tenha nascido em outro país. Nesse caso, entretanto, uma pequena peculiaridade. No caso, quando você faz a adoção, passa pelo processo, você tem a regularização e você tem a sentença de que aquela criança é sua filha, seu filho, você tem a determinação judicial, a sentença que homologa a adoção. Essa sentença ela é válida no país de origem, onde você fez a adoção. Para que ela produza efeito efetivamente em Portugal, ela precisa ser reconhecida, homologada em Portugal. E esse reconhecimento, essa homologação, você não consegue fazer sozinho. Realmente há necessidade de contratação de um advogado, porque trata-se de um procedimento, não é um procedimento, é um processo judicial que tramita no Tribunal de Relação de Lisboa, caso você não mora aqui. Então, os requisitos são exatamente os mesmos para a cidadania de filho, como é óbvio, é um filho, entretanto, há necessidade do reconhecimento da sentença de adoção. Outra situação bastante normal, vamos dizer, é de avô para neto. É possível fazer, também mesmo aqui nas conservatórias de Portugal, está bastante demorado, tem demorado pouco mais de 2 anos. Então, a nossa sugestão é sempre fazer, vamos imaginar, do avô para o filho e do filho para o requerente, que é o neto. Entretanto, em alguns casos, do avô para o filho já não está mais vivo. Então, daí já não consegue, ou o avô já não... Então, nesse tipo de caso, por mais que seja demorado, o ideal realmente é fazer do avô para o neto. Pode demorar um pouco mais, mas é a possibilidade. No caso de bisavô para neto, é possível mediante análise de documentos, porque nós precisamos analisar quais pessoas da família ainda estão vivas e os documentos que temos, a depender, é possível. Mas esse é um estudo caso a caso. Podemos lhe ajudar a tirar suas dúvidas, mas aí já não tenho como lhe dar uma certeza absoluta sem ver, sem analisar o caso em situação concreta, não é? Uma outra situação bastante comum atualmente, claro, como é óbvio, é no caso de casamento.
Se você se casou com um cidadão português, uma cidadã portuguesa, você tem direito à nacionalidade portuguesa. Entretanto, nós temos alguns requisitos. No mínimo, para dar entrada no processo, são 3 anos de casamento. Ou, caso o casal possua um filho em comum, aí não precisa dos 3 anos, já é possível de imediato fazer o pedido da nacionalidade portuguesa para o cônjuge estrangeiro. Agora, no caso de 3 a 6 anos, há necessidade de comprovação de laços afetivos com a sociedade portuguesa, que também é relativamente tranquilo de comprovação. No caso, mais de 6 anos, já não há mais necessidade de comprovação de laços afetivos, de outras situações. Mas qualquer que seja a situação, de 3 anos, de 3 a 6 ou mais que 6, há necessidade de transcrever o casamento realizado no estrangeiro aqui em Portugal. Então vamos imaginar que você é casada com uma brasileira casada com um português no Brasil. Tem a certidão de casamento. Nós temos que trazer essa certidão de casamento que foi realizada no Brasil, apostilada, juntamente com a certidão de nascimento do cônjuge brasileiro, apostilado, em que já conste o casamento, na Conservatória de Registros Cíveis, para que conste nos documentos do português que ele casou-se em outro país, ou seja, atualizar o registro civil realmente desse português. E isso produz os efeitos do casamento também aqui em Portugal. Então, para fazer o pedido de nacionalidade em caso de casamento, há necessidade de transcrever o casamento no registro civil. Outra possibilidade é o caso da união estável. Sim, no caso da união estável também é possível. Os requisitos são os mesmos, mas tem uma situação um pouquinho diferente. A união estável, ela tem que ser reconhecida perante o Tribunal de Relação aqui de Portugal. É aquela situação em que você também precisa a contratação de um advogado para fazer esse reconhecimento da união estável. Então, bastante importante também. Agora, tem uma outra situação que também ocorre muito, quando você tem 5 anos ou mais de residência legal em Portugal. Entretanto, não basta residir em Portugal, você precisa ter cartão de residência, você tem que ter título de residência, você tem que estar dentro do país de forma legal. Entretanto, esse período de 5 anos, eles não precisam ser ininterruptos. Significa que, vamos imaginar que você veio para Portugal, ou veio para estudar, ou veio trabalhar, veio com visto de trabalho, e você estava legal por 2 anos, e aí você resolveu voltar ao Brasil. Precisou resolver a situação, ou voltou para trabalhar para lá. Então você voltou, ficou 2 anos, 3 lá e voltou. E agora para calcular os 5 anos, você não começa a contar do zero novamente. Você junta com aqueles 2 anos que você veio anteriormente. Claro que há necessidade de comprovação documental. No caso, o nascimento de filho de estrangeiro aqui em Portugal. Então, portanto, se a criança nasce em Portugal, mesmo que seus pais não tenham residência legal, a criança é portuguesa. As possibilidades que eu lhe mostrei nesse vídeo são as mais comuns, entretanto existem outras bastante específicas. Caso você ficou com alguma dúvida ou tenha alguma situação específica que eu não mencionei no vídeo, entre em contato comigo para que eu possa lhe ajudar. Eu sou Adriana Barreira, estou em todas as redes sociais e eu sugiro que você me siga. Por favor, curta, compartilha e se inscreve no meu canal. Desejo uma nacionalidade breve para você. Até mais!